Amigos, boa noite. Eu sou o cara das várias décadas, como vocês perceberam. Quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha cabelo e eles eram pretos, para você ter uma ideia. Faz algum tempo. Muito bem, nós vamos falar, claro, que esse assunto sobre prece, obviamente nós temos verdadeiros, não são livros, são tratados a respeito. E hoje, cada vez mais, não hoje, mas cada vez mais, a própria ciência se interessa pelos aspectos produzidos pela prece no indivíduo ou pela meditação. Antes que nós entremos diretamente no assunto, nós trouxemos o último livro lançado, que é O Mago. Esta obra também é psicografada e ela trata de um indivíduo cuja condição de magnetismo é muito intensificada e ele se utiliza desse processo, ou seja, do seu magnetismo, para induzir pessoas que estejam no mesmo nível vibratório dele, principalmente moças que possuem riqueza, para, evidentemente, tomar de forma ilícita a riqueza utilizando desse processo. Que ele vai se aperfeiçoando à medida que ele vai tomando conhecimento e unindo aos espíritos desencarnados que fazem parceria com ele nos interesses para o prejuízo. Nós sabemos que o magnetismo ele é dosado, né? Se nós colocamos maior intensidade, nós utilizamos a mesma ferramenta para prejudicar. Ou, na intensidade adequada, nós auxiliamos as pessoas. Na realidade, ele se utilizava disso e foi percebendo que, com a técnica que ele vai se desenvolvendo, ele conseguia obter mais sucesso. É um livro muito interessante e o início da história está 150 anos antes do Espiritismo. Sabemos que a data, o marco da doutrina, é 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. A história tem o começo em 1706, em pleno reinado do Rei Sol, do Luís XIV. E é interessante porque ela se passa, grande parte, nos arredores ou em Paris. E fala a respeito de como ele agia naquela época. Muito bem. Evidentemente, nós não trouxemos só este livro, trouxemos outros livros já que nós, da nossa psicografia, como o de Olinda, a Executiva, que estão aí à disposição, além de outras obras que também trouxemos de livros que nós escrevemos ou também psicografados. E hoje, o nome dela é? Hoje nós temos a dona Valdelice, que é uma pintora, aliás, é uma médium que faz psicografia. Ela faz quadros, pinta quadros mediúnicos. Então, olha que maravilha, você pode comprar um quadro mediúnico e um livro. E aí você instala na sua casa e você lê, e nos momentos de reflexão você olha para o quadro. E aí você volta a ler de novo, não é verdade? E toda a renda dos livros, ela é voltada para a casa espírita. Nós estávamos chegando quando um officer, na verdade um tenente, estava aqui diante da entrada, e só para garantir a nossa garantia de tranquilidade, etc., dos veículos que nós estacionamos aqui, o centro arca com um custo bastante elevado, a começar do próprio policial, para nos garantir a tranquilidade de estacionarmos o veículo e não termos nenhum dano ou coisa do gênero. Né? E nós sabemos que os espíritos materializam dinheiro para as despesas. Então, toda a compra que nós fazemos em relação a livros ou às obras, as pinturas, etc., se revertem para a casa espírita, auxiliando nas despesas que são normais, como qualquer instituição e como acontece com a nossa casa. Né? E tem um detalhe em relação a esta obra. Se você não comprar um feitiço, eu vou te lançar. Na verdade, já que é o mago, a gente aproveita e já toca, não é? Depois desse marketing todo, já não dá mais para fazer mais nada. Muito bem. Quando nós falamos de oração, prece, na realidade, esse é o mecanismo mais importante que todos nós temos de comunicação criatura-criador.
E com a doutrina espírita nós tomamos conhecimento de como ele se processa, inclusive. Simplificando, por exemplo, quando nós temos um sino e badalamos um sino, as vibrações desse sino empurram e vão puxar, empurram e puxam as moléculas de ar ao redor, criando uma onda sonora, e é como o som chega aí para você. Na verdade, como a minha voz chega para você, cuja intensidade nós dosamos. Ok? Exatamente isso. Isso é uma técnica, inclusive, para tirar a gente de desdobramento. Né? O espírita não dorme, se desdobra, não é? É assim. E quando ronca é porque o desdobramento é profundo. Então, na realidade, é a dosagem. Né? Você percebeu que aumenta o tom de voz, né? Eu estou dosando essa frequência. Ponto. O que acontece na prece? Exatamente algo semelhante. Não é só o quadro. Isso aí é só uma imagem. Mas o que acaba acontecendo na prece é que, quando nós emitimos um pensamento, se o ar é o veículo do som, o fluido cósmico ou universal, que é a base primitiva da matéria, tudo que é matéria, naquela triangulação que nós conhecemos, que na Igreja Católica ficou conhecida, dado que no Brasil a grande maioria ainda é católica, como Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade, no Espiritismo, nós também temos a Trindade Universal, sendo Deus, Espírito e Matéria. Na realidade, tudo que é matéria é oriundo do fluido cósmico ou universal. Fala-se fluido cósmico universal, mas fluido cósmico ou universal é a mesma coisa. Tudo que pode ser material. E esta matéria primitiva é o veículo do pensamento, como o ar, como acabamos de dizer, é o veículo do som. Quando eu emito um pensamento, esta intensidade que utilizamos como exemplo, o tom de voz, é exatamente dada pela vontade, pela sinceridade, pelo desejo de alcançar um resultado. E é quando nós fazemos prece, por isso que prece é algo diferente do que nós entendemos como rezar, ou seja, uma mera repetição de palavras. Prece é aquilo que a criatura sente. Se for o caso de uma oração que seja já da sua preferência, nenhum problema, desde que a condição de que nós estejamos fazendo a prece esteja exatamente voltada com a intensidade, com o sentimento, com o desejo, para sermos atendidos naquilo que for adequado. Mas não só. Prece não é só para pedir, ela também para louvar e principalmente para agradecer. Querem ver? Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: cada dia que nós despertamos é a renovação da confiança divina em cada um de nós. Deus está, o Criador está renovando a sua confiança em cada um de nós. Porque se nós não fôssemos importantes no momento atual, na sociedade que nos encontramos, seja ela familiar ou seja ela a sociedade como um todo, nós já teríamos desencarnado. Não é verdade? Ou nem reencarnado estaríamos. Porque se o Senhor, a sabedoria absoluta, Ele tem conhecimento aonde nós possamos ser mais úteis e melhores. Então, na família que nós estamos, por exemplo, nós somos úteis para eles, como eles são úteis para nós. É um processo de aprendizagem por grupo, por isso que nós reencarnamos em sociedade, para que através do processo de relação nós possamos ir lapidando as condições que são necessárias, né, melhorando, estimulando qualidades e minimizando ou eliminando tendências, ou melhor, substituindo tendências, que é exatamente por conta disso. Então, a prece passa a ser esse mecanismo também de agradecimento, né? Não é só um pedir, mas é agradecer, é louvar, etc. E ela, em qualquer momento, ela pode ser utilizada, né? Jesus nos demonstra isso claramente. A prece, se nós pararmos para pensar, quando nós fazemos uma boa leitura, há que ser uma prece. Quando nós temos uma conversa construtiva, há que ser uma prece. Quando nós assistimos uma peça ou um filme que traga situações positivas para nós como espíritos, há que ser uma prece.
Quando estamos felizes, também há que ser uma prece. Quando admiramos a beleza, há que ser uma prece. Porque é uma ligação criatura-criador e nós não estamos isentos do Criador. Nós não estamos alijados do Criador. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, faz uma comparação simples para o nosso entendimento. Ele faz uma comparação em relação ao peixe. O peixe vive no mar, né, vive sustentado, mantido no fluido, e, no entanto, não tem consciência, mas ele vive completamente sustentado no ambiente onde ele se encontra. Da mesma maneira, nós, em relação à divindade. Né? Tendo ou não consciência, nós somos sustentados por Deus. Por isso que Paulo vai dizer, na primeira epístola aos Coríntios, que nós vivemos e nos movemos nele. E André Luiz também, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer que nós vivemos no hausto do Criador. Ou seja, nós vivemos no hálito, na respiração do Criador. Que é fantástico entender. Né? Nós nunca nos alijamos de Deus, nós nunca nos alijamos do Cristo, nós nunca nos separamos dele, né? Tendo ou não consciência. Né? Nós não estamos distantes em momento algum, nós sempre estamos inseridos. Partimos dele e somos da genética dele. Por isso Jesus vai nos dizer, vós sois deuses. Pela condição genética divina que temos, os potenciais divinos que cada um tem em si mesmo. E vale a pena destacar os processos positivos da evolução da criatura. Por quê? É mais fácil, por vezes, olhar aspectos que ainda precisam ser trabalhados e, na realidade, na Universidade de Harvard, há cerca de 4 anos atrás, publicou uma pesquisa, e para endossar uma pesquisa, para Harvard endossar uma pesquisa, nós sabemos dos investimentos que existem. Né? Um deles, mais recentemente, foi apresentado de um grupo de pesquisadores de Harvard que acompanha um grupo de garotos naquele período, de Boston, 724 americanos, desde quando eles eram garotos, há 75 anos atrás, dos quais vários pesquisadores já desencarnaram e foram sendo substituídos, e daqueles que ficaram, dos 724 americanos que sobraram, são todos longevos, de 80 e poucos anos, 90 anos. Veja que é uma instituição que tem uma seriedade e um investimento absurdo para manter uma pesquisa durante 75 anos. Se você quiser saber o resultado dessa pesquisa, é fácil, basta entrar na internet, no TED, que tem um dos cientistas fazendo a apresentação dela. Mas, em síntese, é o seguinte: aqueles que viveram e tiveram sucesso na vida não necessariamente foram os indivíduos que, por exemplo, se enriqueceram ou coisa do gênero, a questão da longevidade que eles estavam pesquisando, mas sim as criaturas que são apenas felizes. Felizes no relacionamento que têm, felizes no relacionamento com a sociedade, felizes no relacionamento com as criaturas com as quais eles convivem, direta ou indiretamente. Só isso, mais nada. Veja que esta é uma condição do espírito. Mas, voltando a Harvard, eles fizeram uma pesquisa dizendo que, apesar de todas as notícias relativas à violência, a situações que nós assistimos, o mundo nunca foi tão pacífico quanto nos últimos, 4 anos atrás, 64 anos. Nunca foi tão pacífico. Nós poderíamos estender isso para 70 anos. Nós nunca tivemos tanta paz no planeta. O que acontece é que nós somos mais informados. E nós somos informados de grupelhos que destoam da coletividade. Mais de 7 bilhões, mas vamos arredondar para 7 bilhões, a ONU apresentou um estudo também, né, com a chancela da ONU, dizendo que desses 7 bilhões, 1% das criaturas, desses 7 bilhões, tem consciência do mal que fazem. Porque a grande maioria não tem, que pode estar inserido em alguma coisa que prejudique a si mesmo ou ao semelhante, não tem consciência do que faz. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro, o homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. Veja que
significa dizer, então, que a nossa evolução, ela é significativa. Não é verdade? Ela é significativa. E é isso que nós temos que valorizar. Esse é dos aspectos de agradecimento em relação às nossas preces. Saímos do primitivismo, estamos na condição de espíritos em expiação e provas, entrando para a regeneração, em uma condição onde a grande maioria está interessada em progredir, cuidar dos seus afazeres, das suas famílias, etc. Querem ver como é uma notícia, mas a notícia que tira da rotina as criaturas, porque a grande maioria está trabalhando, está fazendo, não é, algo de útil. Mas é a mesma coisa que, de repente, nós saíssemos aqui e você fica sabendo que esse expositor que está fazendo a palestra foi mordido por um cão na porta do centro. Isso é notícia? Não. Imagina se você ficar sabendo que o expositor mordeu o cão na porta do centro. Isso é notícia. Na verdade, sai do lugar comum, não é? Porque a grande maioria é mordida pelo cão. Então, saindo do lugar comum. Então, veja as conquistas que nós temos como espíritos, a questão da valorização em relação a isso. Então, a prece, ela deixa de ser só um veículo, como dissemos, de pedir, de louvar e muito mais para agradecer, principalmente em relação a esta posição que nós nos encontramos na sociedade no momento atual. Mas muitas pessoas alegam o seguinte: Deus conhece tudo, é desnecessário orar. As leis universais não são alteradas. De fato, não são. Mas o ponto principal é: nós conhecemos as leis? Nós conhecemos a profundidade dessas leis? Existem mecanismos dentro dessas leis que elas não são para o planeta Terra apenas. Elas têm que... elas têm que engasgou a coisa aqui. Elas têm que ser... Elas são perfeitas para todas as dimensões do universo. Segundo os nossos irmãos físicos, já se coloca 11 dimensões desse universo que nós não conhecemos. André Luiz, na obra O Nosso Lar, vai nos apresentar a Terra com 7 dimensões. Se você quiser os desenhos, inclusive, dessas dimensões, Egorina Cunha, no processo de desdobramento, Egorina foi já desencarnada, era sobrinha de Eurípides Bassanufo. Em desdobramento consciente, ela visita nosso lar. Aí ela vai até o Chico e confere com o Chico os detalhes todos que ela tem a possibilidade de ver desdobrada. E o Chico vai confirmando aquilo que ela havia visto, e ela faz desenhos que serviram, inclusive, para o filme Nosso Lar, foram baseados nos desenhos da Egorina, que são desenhos, como ela não é desenhista, são desenhos primários. Mas ela, em determinado momento no livro, apresenta não só a cidade do Nosso Lar e detalhes da cidade, como apresenta as dimensões relativas ao planeta, aonde o nosso planeta, como dissemos em Nosso Lar André Luiz, o nosso planeta possui 7 dimensões, todos ligados em relação à questão do planeta e dos habitantes dele. 7 bilhões reencarnados e o restante até chegar mais ou menos 22 bilhões, que nem como a informação de Emmanuel no livro Consolador, é a população total deste planeta. Ou seja, 7 reencarnados e a diferença para os 22 bilhões de seres que estão relacionados ao planeta Terra. Então, se essas leis funcionam, não funcionam só para o planeta. Elas têm que funcionar para todas as dimensões, não só do planeta, mas do universo. E, claro, tem um nível de extensão que nós desconhecemos. E o atendimento pode se encaixar perfeitamente nelas, sem que fira qualquer situação, sem que haja qualquer derrogação. Não é? E também a questão da humildade perante Deus, né? Do reconhecimento da humildade perante o Criador, da nossa posição de filiação em relação a Ele, dos benefícios que nós recebemos todos os dias. Sim ou não? Querem ver a riqueza, por exemplo, da visão, a riqueza da voz, a riqueza da audição, a riqueza da saúde, quando tantas criaturas, por vezes, passam a vida praticamente vegetando. Olha quando nós despertamos pela manhã, quanta coisa nós podemos. E a prece, ela vai funcionar, e nós sempre usamos esse exemplo do Espírito Augusto César, no livro Presença de Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele, e muitos de vocês devem se lembrar, porque utilizamos esse exemplo em outras oportunidades. E diz Augusto César, nessa obra, que nós reencarnamos entre 0 a 100%, nós reencarnamos no planeta
com cerca de 20% a 25% de expiação e provas. E você que não conhece o resultado, deve estar se perguntando, onde ficam os outros 75% ou 80%? Nós arrumamos aqui mesmo. Aqui mesmo. Através do livre-arbítrio mal gerenciado. Porque nós não podemos simplesmente repetir aquilo que fomos, o que na reencarnação não faria sentido. Não é fato? Então, nós acabamos chegando aqui com certa dose de compromissos para solucionarmos numa condição de reencarnação simples e acabamos, se não temos a luz da prece na nossa vida, porque essa é a condição de pedir iluminação. O que é a iluminação na condição da prece? É ter discernimento no uso do livre-arbítrio, que é exatamente o que pode nos evitar dissabores e pode também nos estimular os aspectos positivos da nossa vida. E quando a prece não é atendida? Esse é outro aspecto. Eu faço prece e não sou atendido. Não, todas as preces são atendidas sem exceção. A prece que não é atendida, ela está sendo atendida. O que não existe é maturidade naquele que pede. Porque, por vezes, nós nos colocamos diante da divindade como a criança na prateleira de brinquedos. Ela quer tudo e, ao mesmo tempo, não vai brincar com nada. O Criador, se nós temos bom senso, por exemplo, se a criança nos pede algo que possa ser um instrumento que vá feri-la ou ferir os seus amiguinhos, as suas amiguinhas, o adulto tem o bom senso, não precisa necessariamente que seja filho, sobrinho, coisa do gênero, tem o bom senso em não atender, não é verdade? Porque há uma medida preventiva. Ora, se nós temos o bom senso em relação à criança, nós não podemos acreditar que Deus não tenha bom senso em relação àquilo que nós estamos pedindo, não é verdade? Então, de uma certa maneira, quando nós fazemos uma solicitação, todas as solicitações estão sendo atendidas, dentro da possibilidade e da maturidade do indivíduo em gerenciar determinado aspecto que ele está pedindo. Por exemplo, é muito comum se pedir, né, as pessoas dizem assim, eu queria mesmo era ganhar acumulado, não basta ganhar, acumulado no Powerball, né, mas já não basta ganhar. E evidentemente que, uma vez jogando, né, essa possibilidade pode existir, cerca de uma em 1 milhão. E acumulado, então, é 1 para 10 milhões. O fato é que o Senhor não nos atende, né, para nós, às vezes, não ganharmos acumulado. Por quê? Porque nós, depois que nós nos tornamos espíritas, aqueles que não vieram de berço espírita, ele vai querer fazer tanta caridade, que ele vai desencarnar cedo, estressado. Então, ele já não ganha, não precisa fazer tanto, só faz com aquilo que pode. Olha que maravilha, né? Olha o bom senso, não é verdade? Porque a gente quer assim, não, se eu ganhar, eu compro a sede do centro, eu construo um orfanato, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para os países mais pobres e resolvo a vida de todo mundo. Olha o estresse que você vai ter e você vai desencarnar muito mais cedo, mas o Senhor te quer aqui para o processo evolutivo. Então, você não ganha e vai fazendo a caridade só dentro daquilo. Você compra um quadro mediúnico, você compra um livro, olha, já é um bom começo, não é verdade? Né? Você não vai ficar querendo, não precisa nem construir uma instituição inteira. Olha, não é uma beleza? Não é uma beleza? É tranquilo, né? A gente faz aquilo que pode, mas é uma realidade, é uma realidade. Nós, cada migalha que se coloca, abençoada por Deus, no gesto positivo da criatura, não existe classificação de trabalho mais ou menos importante. Toda obra realizada com boa vontade é uma prece ao Criador e a extensão das suas benesses, dos seus benefícios para aquele que está recebendo e principalmente para aquele que está praticando. Não é a caridade com o indivíduo que tem necessidades básicas. É a caridade, por vezes, de ouvir. É a prece que nós estamos materializando. Porque a própria palavra diz oração. Você vê que tem ação, é movimento, é esforço no sentido de melhorar-se
no trabalho em favor do semelhante, seja de que natureza for. Se nós não pudermos fazer nada, nós podemos fazer muito quando nós falamos no nada materialmente, porque nós podemos fazer vibrações pelo outro, nós podemos desejar o bem pelo semelhante, nós podemos fazer algo sim, nós podemos orar por aquele que está em sofrimento, em dor, etc. Por isso que Jesus faz uma recomendação extensa para que nós orássemos, inclusive, por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Não é impressionante? Ou seja, até porque aquele que nos calunia, nos persegue, ou por vez fomos nós que caluniamos e perseguimos, todos eles, quer eles gostem de nós e quer nós não gostemos deles, todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai. Ou seja, somos irmãos. E um dia nós vamos nos reconciliar de alguma maneira, porque a evolução é para a criatura que ama. E quem ama não faz distinção. Por isso que Jesus, quando fala, nos ensina o segundo mandamento semelhante ao primeiro, ele diz, ama o próximo como a si mesmo, ponto. Não tem vírgula. Quando se coloca a vírgula, nós estamos sequer arranhando aquilo que seja amor. Ele é taxativo. E a questão de nós colocarmos em ação a nossa prece. Na realidade, simples, agradecer, pedir força moral, bons conselhos. São sempre atendidos. Condição de trabalho, vontade de melhorar-se, são sempre atendidos. Até porque Jesus disse, você pede que você obtém. Mas qual é o aspecto? É saber pedir. De novo, a criança diante da prateleira não sabe o que está fazendo. É saber pedir. Pedir conselhos, força moral, agradecer, pedir clareza na questão do raciocínio, etc., de decisões mais positivas, esse atendimento acontece, porque o restante nós podemos realizar. Isso é uma realidade. O primeiro ato pela manhã, a começar pela manhã, tem que ser a prece, de gratidão por estarmos continuando. Não é? E, de qualquer maneira, a coisa mais simples. Nós destacamos dois aspectos aí. Esse da festa do Preto Velho, vamos contar da festa. Diz uma historinha espírita de que, certa feita, os religiosos todos resolveram se reunir e acabar com as dissensões existentes entre religiosos, fossem católicos, protestantes, espíritas, evangélicos, etc., budistas. Eles decidiram de vez fazer uma reunião e terminar com isso. E como era uma reunião e o volume de pessoas era muito grande, seria ao ar livre numa fazenda. Então, foram se reunindo, etc., e, claro, né, a quantidade de gente era muito grande, então não tinha cobertura suficiente para as pessoas, óbvio. E, de repente, quando começou a reunião, o tempo fechou e começou uma garoinha fina. Aí o pessoal um olhou para a cara do outro e disse assim, bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pedir para o católico fazer uma prece, quem sabe, né, Deus manda suspender a questão da garoa. Aí foi o católico, fez a prece, etc. Ele terminou a prece e a garoa virou um chuvisqueiro. Então vão apelar para o budista. Foram lá para o budista, que também fez uma prece, etc. O chuvisqueiro ficou mais grosso. Então, bom, vamos apelar para o espírita, né? Porque ele, né, é assim, com o pessoal lá de cima, mexe com as coisas, etc. Aí o espírita foi lá e fez uma prece que acabou levando as pessoas a se emocionarem, as pessoas estavam às lágrimas e caiu a maior tempestade. E tinha lá um caboclo com seu chapeuzinho de palha, trabalhador lá da fazenda, que estava ali do lado, que ele tirou o chapéu de palha e, olhando para o céu na sua condição simples, disse, senhor, bem que o senhor poderia parar com essa chuvarada toda para que a festança começasse. A chuva parou na hora.
E o pessoal queria saber o que tinha o chapéu, o que podia fazer com o chapéu, o que era aquela palha, porque o link era sempre na questão do quê? De se apegar a alguma coisa, quando na realidade a situação é decoração. No livro Senzala de Salvador Gentili, ele fala da história de um preto velho, que o preto velho, quando fazia prece, caía de joelhos no barraco da senzala e dizia: Senhor, nego velho está aqui. E o ambiente era completamente iluminado, dada a ligação de fé, de paz, de equilíbrio, de respeito que ele tinha para com a divindade. O ambiente era completamente iluminado, com uma posição dessa natureza, com a simplicidade que estava no coração da criatura. E essa simplicidade, Jesus vai falar a respeito do fariseu e publicano, que o fariseu sobe ao templo e fica se justificando em relação ao Criador, dizendo das qualidades dele, qualidades estas distorcidas, que ele dava o dízimo de tudo que tinha, que ele não era adúltero como os outros homens, que ele era uma criatura positiva, estamos resumindo, enquanto que o publicano, humildemente, batia no peito de cabeça baixa, pedia perdão para Deus, porque ele sabia que era um pecador, ou seja, ele sabia que era uma criatura frágil, ele sabia que, por vezes, diante do problema, ele não tinha conhecimento suficiente de si mesmo e automaticamente era governado pelas sensações, pelas situações que são, de repente, surgem na nossa frente. As sensações o dominavam. Então, ele fazia para a divindade, pedia para a divindade que a divindade o perdoasse. Isso no simbolismo que Jesus coloca há mais de 2000 anos, porque ele sabia-se um indivíduo fragilizado. Ele sabia-se um indivíduo que, por vezes, como nós, não temos o conhecimento pleno de nós mesmos, por nos desconhecermos, não temos gerenciamento pleno de nossas atitudes. Obviamente, nós não conseguimos, nós, por vezes, vamos viver ao sabor das emoções. E é exatamente esse o desafio de todos nós. Até porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Então, o indivíduo, nós não somos criaturas prontas, nós somos espíritos que estamos em processo de evolução. É por isso que Gandhi vai dizer, não é? O Mahatma Gandhi diz a respeito da prece que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Veja que é uma automação de ligação de criatura a criador, sem qualquer intermediário, sem qualquer situação, não é, de petitório, é vivenciar a realidade da prece na atitude do dia a dia. Não é? E Jesus vai dizer: vigia e ora para que não caias em tentação. Prestar atenção em nós mesmos e verificar que nas fragilidades recorramos à prece para que nós não repitamos as mesmas atitudes, tomemos as mesmas medidas, ou seja, é um processo de auto-observar-se. Então, é ação, é esforço em relação a nos conhecermos, de nos melhorarmos, e a prece faz a sustentação desse nosso desejo, dessa nossa vontade. Né? Tanto é que a gente vê, na própria Humberto de Campos traz no livro Crônicas de Além Túmulo uma história a respeito de uma família que era muito devota de Santo Antônio. O Antônio, que era um português, mas estava em Pádua, na Itália, e o pai dele estava sendo julgado por um crime que não cometeu. E ele foi canonizado por inúmeros aspectos dessa natureza. Antônio, ele se desdobrava, e ao mesmo tempo que ele se desdobrava, ele tinha desdobramento consciente, ou seja, ele saía do corpo, o corpo em estado de torpor ou em sono natural, o indivíduo, ele saía do corpo, mas com uma diferença, muita gente faz isso. Uma companheira aqui do centro estava nos contando um dos episódios de ter saído do corpo e mantido completa consciência sobre. A criatura sai do corpo, acontece, na grande maioria das vezes, quando nós dormimos, no processo do desprendimento do sono natural, desde que nós possamos, evidentemente, tomar alguns cuidados, como, por exemplo, alimentação, prece adequada, pensamentos positivos, etc., e não estarmos totalmente voltados para as coisas
única e simplesmente da nossa existência de natureza material. Então, causa-nos a condição do desprendimento com maior facilidade. Muito bem, Antônio saía, mas tinha um detalhe. Quando ele ia para determinado local, havia efeito de ectoplasmia, ou seja, ele utilizava-se de ectoplasma do ambiente ou de criaturas que, por vezes, não têm a noção, e ele se materializava. Palavra vulgar, palavra comum, para a classificação técnica, que é a aparição tangível. A materialização, ou seja, se um espírito se materializa, ou seja, uma aparição tangível, todo mundo vê, depende do nível da ectoplasmia, do efeito ectoplásmico, cedido pelo médico e pelos participantes, é possível tocar no espírito e, por vezes, dependendo do nível dessa materialização, é possível sentir no indivíduo até situações de calosidade na mão quando ele estava reencarnado ainda. Muito bem, Antônio fazia esse processo. E quando ele estava dormindo em Pádua, o seu pai estava sendo julgado na Espanha por um crime que não cometera. Antônio se materializou no tribunal junto com o jovem que fora assassinado. É óbvio que o pai dele foi absolvido, né? Porque nem o juiz deve ter ficado lá na sessão para poder condenar o cara. Porque, imagina você, né? E o jovem, que era o desencarnado, vai dizer, não foi ele que me matou. E aí, obviamente, né, diante de quadros dessa natureza, as pessoas, além desse quadro, o canonizaram. Também canonizaram aquele nosso brasileiro, que era de Pindamonhangaba. O nome dele é... Não, Eurípides não. Eurípides é espírita. Ele não vai ser canonizado nunca. O nome dele, ele era de Pindamonhangaba. Eles tinham o mesmo tipo de desdobramento. Ele saía do corpo, no processo do sono natural, e ia auxiliar pessoas em outras cidades. No mesmo tipo de efeito. E essa família era muito devota de Santo Antônio. Lembra que as moças eram também devotas de Antônio, não é verdade? Elas pegavam ele, enfiavam ele no açúcar de cabeça para baixo e diziam para ele, olha, miserável, se você não me arrumar um príncipe encantado, você não vai sair daí. O Antônio não tinha nada a ver com isso, ele ia ter que arrumar um príncipe para poder sair daquela roubada. Bom, aí... No Nordeste, não só no Nordeste, acontecia em um monte de lugar. Enfiava ele no arroz, né, a imagem dele no arroz, precisava desencalhar a figura, e aí botava o Antônio na parada. Bom, a família era devota de Antônio, senão a gente não termina essa história nunca. Aí mas vivia numa miséria absoluta. Numa miséria absoluta, conta Humberto de Campos através da psicografia de Chico. Vivia em farrapo num casebre, era o casal, né, com mais um jovem forte, mas que vivia... largado num pedaço de cama, e 2, 3 crianças também miseráveis. A única coisa que eles tinham num curral, inclusive mal cuidado, era uma vaca, da onde eles obtinham o leite, parte consumiam, parte eles conseguiam comercializar, fazendo trocas com algum outro produto. Mas tudo o que eles faziam na vida, em qualquer momento, às vezes era pão e água, eles louvavam o Antônio. Eles diziam o tempo todo, louvado seja Santo Antônio. Para qualquer coisa, né? Tirava um pouco mais de leite, louvado seja Santo Antônio. E aí um espírito amigo, né? Apenas amigo, mas sem muito conhecimento, vendo aquela situação pobre, miserável, né? E aquelas criaturas tão devotas ao Antônio, ele toma uma decisão. Iria procurar Antônio e dizer para o espírito que uma hora que tivesse alguma visita naquela região do planeta, que fosse até aquela residência, dada a miséria que aquelas criaturas viviam, mas eram de uma devoção impressionante. Antônio precisava, de repente, fazer alguma coisa por eles. E o Antônio disse, olha, assim que eu for visitar, porque esse pessoal é muito ocupado, né? Assim que claro, você acha que mentor fica do seu lado, que nem mordomo? Então tá. Às vezes a gente acha até isso, né? Que, por exemplo, vai pintar ou vai psicografar, que o mentor fica lá esperando a hora que a gente quer. Quem me dera, quem dera fosse. Aí o ponto é que o Antônio, lá, diante dos seus compromissos, certa feita, apareceu lá.
E o pessoal estava lá louvando o santo no momento que ele apareceu, e aquela entidade amiga foi agradecê-lo, disse, olha a situação, o senhor pode ver como é que a situação está, e o único recurso é aquela vaca que está no curral, e ele deu aquela olhada, aquela condição miserável, né? O rapaz largado lá, como sempre, largado numa cama, não era enfermo, mas enfim, ficava lá quase que o dia todo, o homem sentado na porta, no degrau da porta, fazendo o cigarro de palha, e aí o Antônio olhou tudo aquilo e disse, vamos até o curral. Aí ele disse assim, pega a vaca. E sabe como é que é espírito, né? Deu um passe na vaca, disse assim, tira a vaca do curral. Aí a vaca foi saindo, disse, vamos subir aquela elevação. Aí foi subindo a elevação, quando chegou na elevação, era um precipício, disse assim, joga a vaca para baixo. Disse, mas Antônio, aí é que a vaca vai para o brejo, não é verdade? Só tem esse recurso, a gente vai jogar a vaca para baixo? Você bota a vaca para baixo. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vaca para baixo. Ele disse, agora você vai vir comigo, me acompanhe. Daqui a 1 ano você volta. Tem uns pedidos que você está fazendo o pedido para mentor, né? Então, eu disse, mas Antônio, a gente já jogou a vaca para baixo. E você está pedindo para sair, deixar o pessoal e voltar daqui a 1 ano. Isso é exatamente isso. Daqui a 1 ano você volta. E ele foi-se embora com o santo, né? O santo assim canonizado pela Igreja Católica. Passado 1 ano de ansiedade, né? Imagina a responsabilidade, a ansiedade toda, se agora você pode voltar para visitar a família. Quando ele volta, a surpresa era geral. Eles não tinham uma vaca, mas o terreno que vivia abandonado estava plantado, eles já tinham algumas galinhas, as crianças, o rapaz e o pai e o filho cuidavam das coisas, a casa não era mais aquele casebre caindo aos pedaços, porque havia sido reconstruído, as crianças tinham roupas modestas, mas já estavam com roupas e não com farrapos, a senhora já podia preparar uma refeição mais adequada. Por isso que quando a dificuldade lhe bata na porta, pense que é todo um processo, por vezes, de apenas um sinal, né? Apenas o começo das mudanças. E é tão interessante verificar essa questão da prece, que nós começamos a falar a respeito do que a ciência já vê sobre a condição de prece ou meditação. Eles já fizeram, né, por ressonância magnética, puderam ver que, durante a prece, quando você faz a prece, o lobo frontal, né, que fica aqui, antes e durante a prece, o que acontece a ele? Ela é a área relacionada à atenção. Ele fica muito mais ativo, você pode ver que ele está muito mais ativo, e isso dá exatamente, e o parietal, que está aqui, não é? Nesta parte, você percebe que ele diminui, ele fica menos ativo, diminui a noção de tempo e espaço. Por isso que, e esses efeitos também são relativos à meditação. Por isso, quando você faz uma prece, está extremamente concentrado, você tem a sensação de que não está no ambiente, não é isso? Porque, de fato, a relação nós entramos numa outra dimensão. Nós entramos numa outra dimensão com possibilidades, inclusive, de contato, por vezes, com essa dimensão, de aparecer em determinados momentos imagens que nós relegamos à imaginação, quando, na verdade, você adentrou na outra dimensão e está, de fato, vendo. Algumas pessoas, dentro da casa espírita, quando no momento da prece ou de vibração, relatam não verem as paredes, por exemplo, que se expandem, e, por vezes, são jardins ao redor, ou várias criaturas que estão, várias entidades que estão no meio das pessoas, conosco, trabalhando, fazendo prece ou trabalhando na vibração. Na realidade, nós entramos na outra dimensão, mas dado que o processo é muito sutil, como a clarividência é muito sutil, nós temos a sensação de imaginarmos a coisa. Achamos que imaginamos, quando de fato, bem concentrados, adentramos na dimensão paralela à nossa, com a possibilidade de ver, de sentir e, por vezes, até registrar determinados odores de perfumes, de flores e coisa do gênero. Com quem já aconteceu isso aqui? Várias pessoas. Percebe? Porque você, de fato,
na concentração que acontece, não é um processo apenas físico. O que ocorre em relação às dimensões da consciência? Veja quando nós fazemos uma prece, o que acontece conosco. O que, de fato, quando nós pretendemos e fazemos de maneira adequada. Nós sabemos que nós temos o consciente da vida atual. O consciente é um mero repassador para aquilo que a gente chama de subconsciente ou banco de memória da vida atual. Isso somos nós analisados pelo aspecto puro e simples da questão material do ser, desconsiderando o espírito. Porém, quando nós vamos a estudar a questão do espírito, nós não somos só isso, nós também temos também o subconsciente profundo, que é a memória das encarnações passadas ou do hiato que nós passamos no plano espiritual. Que, infelizmente, apesar da média ser em torno de 50 anos, quando se faz TVP ou TRVP, não por curiosidade, porque TRVP é terapia, e terapia é tratamento, e tratamento faz quem está doente, e não é para curioso. Por isso que os curiosos sempre são reis, rainhas, duques, duquesas, barões, baronesas ou gladiadores famosos, não é verdade? Porque só tem bacana, ninguém lavava prato, ninguém varria chão, ninguém fazia faxina, todo mundo era importante. Isso é superexcitação da imaginação, nada mais do que isso. Na relação da terapia, é interessante notar que são raras as criaturas que, quando faz a regressão, são raras as criaturas que lembram do período que esteve, ou do interstício, ou do período que esteve no plano espiritual, pulam diretamente para outra reencarnação. São raros os que lembram esse período. Por quê? Porque vivem uma realidade, na grande maioria das vezes, a realidade que Emmanuel ensina através de Chico Xavier. Saem do túmulo, vão para o berço, saem do berço e vão para o túmulo, e não têm noção do que está acontecendo, porque ninguém vai agredir aquilo que a criatura não aceita. Apesar de reencarnação ser um processo que não pede questão de crença, que não pede a situação de religião ou coisa do gênero. É uma metodologia evolutiva, uma metodologia educativa. Ela vai acontecer e ponto. A grande maioria, que nós podemos constatar em André Luiz, a grande maioria das criaturas está no automático. Reencarna e desencarna num processo ainda automatizante, sem ter noção do que está acontecendo. Agora, claro, vai evoluir um pouco? Claro que evolui, mas ele é extremamente sutil, esse processo da evolução. Agora, também não basta saber sobre reencarnação, não basta saber sobre continuidade de existência, não basta saber sobre o Evangelho. É necessário aplicar a metodologia em nós mesmos, aproveitando a oportunidade. É diferente. Por isso que o próprio Emmanuel vai dizer em relação à questão da fé. Antes de você ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. Não faz sentido? Faz todo sentido. Na realidade, sim, não basta ser informado. Nós estamos há 2000 anos sendo informados sobre o Evangelho. Há que se aplicar o Evangelho. Não basta ter a informação sobre reencarnação. Eu vou reencarnar. Sim, e você, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, toda vai reencarnar. Né? Isso não é novidade para ninguém, é uma metodologia evolutiva. O importante é reencarnar tendo consciência e aproveitar o momento. Aproveitar esse momento, fazendo com que a prece seja atitude, seja ação, esforço no bem. Então temos também, todo esse material está aqui. E temos uma outra situação que é o superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores, são os objetivos do ser, é onde se localiza isso tudo, claro, evidentemente, se interage, né? Tudo isso interage. Esse superconsciente, que são as potencialidades psíquicas superiores, é o que Jesus disse: vós sois deuses. São os objetivos nossos como espíritos, na questão de amamos por exercício, perdoamos por exercício, somos bons por exercício. Todos esses potenciais que estão em franco desenvolvimento na civilização atual, na civilização contemporânea, isso é uma realidade, basta verificar. Nunca se teve tanta solidariedade no mundo como hoje. E passa a acontecer, esse exercício solidário passa a acontecer com Jesus e, principalmente,
depois da sua partida, que os apóstolos dão seguimento na Casa do Caminho, que foi a primeira instituição que trabalhou a questão da beneficência para o semelhante, não é, que ficava no caminho de Jerusalém para Jericó, por isso o nome Casa do Caminho. Se isso tudo se interage, significa dizer que quando eu faço a prece, ela vai fazer o quê nesse processo, tanto do subconsciente da memória atual, como do subconsciente profundo? Ela vai fazer um processo de oxigenação aqui. Não é verdade? Para que faça o seguinte, desenterre coisas positivas e comece a minimizar aspectos negativos que podem estar nesta existência ou em outras que sobem como tendências, que aparecem como tendências, ao mesmo tempo que se aciona as potencialidades superiores, fazendo com que a criatura vá exatamente a utilizar da reencarnação para aspectos proveitosos e não apenas conhecer a respeito dela. Por isso que diz Emmanuel sobre a prece, nosso íntimo é comparado a um quarto escuro onde os móveis estão sujos e desarrumados. A prece é como acender uma luz, que não arrumaria o quarto pelo fato de ser acendida, mas nos mostra o que nós precisamos fazer. Diz mais ele, enquanto nós fazemos prece, nós imaginamos alterar as condições exteriores, inclusive as pessoas, porém somos nós que nos modificamos. E a respeito da questão da prece e da atitude, da ação, nós podemos ver a beleza da questão e da expressão do Pai Nosso, que é uma prece onde se pede, onde se louva e se agradece. Uma prece belíssima que Jesus nos ensinou, que não é uma repetição de palavras, não é uma situação de rezá-la, mas sim meditar nas palavras da prece. Se nós meditarmos, refletirmos, nós não vamos sair do simples início dela, que é o Pai Nosso. E falando em relação a esforço, nós trouxemos uma história de Maria. Muita gente já deve conhecer, esse é o retrato de Maria, que em 1984 o Emmanuel ditou através de Chico Xavier, para o fotógrafo e desenhista Vicente Dávila, de São Paulo. Vale lembrar que Emmanuel foi Públio Lentulus, e que Tibério, que era o César da época, em Roma, né? César é título, era o imperador, ele, em Roma, ouve falar de Jesus, e manda uma correspondência para Públio Lentulus, que era uma das reencarnações de Emmanuel, porque ele também foi Públio Lentulus Sura, ou seja, ele foi o bisavô dele. O Públio Lentulus foi bisneto do Públio Lentulus Sura, porque o indivíduo tinha o sobrenome daquilo que a família era bem-sucedida. Lentulus não é porque ele era devagar, é porque a família enriqueceu com lentilha. Né? Então, por isso, Públio Lentulus. Quando o indivíduo chamava alguma coisa Cordélius, ele tinha enriquecido com carneiro, e assim sucessivamente. E o Públio Lentulus conhece Jesus. Está lá na obra há 2000 anos, quando Jesus, por isso o título da obra há 2000 anos, quando Jesus lhe convida, você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. E Públio Lentulus conhece também Maria. E ele descreve na carta, que está original no Vaticano, o que sobrou, né, do original, está no Vaticano, mas se você entrar na internet, você coloca lá carta de Públio Lentulus para Tibério, ou carta de Públio Lentulus a respeito de Jesus, que você tem a carta. E ele descreve começando com Maria, dizendo que Maria era uma das donzelas mais belas da região, e que Jesus era parecidíssimo com ela. Ou seja, Jesus era um gato. Não é verdade? É um fato. Cheiroso, ainda tinha mais esse detalhe. Porque se Chico, Madre Teresa e Irmã Dulce exalavam perfume no suor, imagina um Cristo, um espírito crístico. Não é verdade? Então era bonito, porque coisa feia, mal-humorada, essas coisas, vai ficar tudo no umbral. Né? Não é verdade? Mas, claro que era um indivíduo. Alguns historiadores dizem que Maria, a irmã de Lázaro, aquele que supostamente ressuscitou, que ele era estático ou cataléptico, hoje nós sabemos, né? Na época só podia ser ressuscitação pelo entendimento das pessoas. Alguns historiadores dizem que Maria era apaixonada por Jesus, a irmã de Lázaro. Mas é óbvio,
A mulher era trabalhada para fazer o quê? Para ser do lar, ter filhos, cuidar da casa e da família. Ponto, acabou. E não tinha direito a mais nada, né? A abrir a boca. Então, na realidade, Jesus era um carpinteiro, tinha uma profissão, porque é um ditado da época, se você quiser um filho salteador, não lhe dê profissão. Isso era um ditado da época de Jesus. Então, Jesus era carpinteiro, era uma criatura de boa família, de boa índole, além de bonito, cheiroso, etc. Até porque doença para espírito superior não existe. Né? Nunca se viu Jesus rouco, não é verdade? Rouco, gripado, etc. E naquele povo que não tomava banho, né? Lembra que nós já falamos aqui sobre Tiago? Tiago, apóstolo e irmão dele, era judeu ortodoxo. O ortodoxo não tomava banho nunca. E o Pedro, que era pescador, mexia com peixe e não tomava banho. Você nunca viu Jesus dizer, né, Pedro, hoje está bravo esse negócio, né? Imagina fazer uma palestra. Hoje você chega aqui num centro desse, quem não exala perfume francês, já exala o perfume espiritual, não é verdade? Então, imagina Jesus num lugar fechado desse, com aquela turma que não tomava banho. Tem que amar muito, não é verdade? Tem que amar muito. A começar do mínimo. A começar do mínimo. Ou seja, você sai da condição de uma esfera crística para vir falar com pessoas que não têm a menor noção sobre coisa alguma, a começar da higiene básica. Você vem trazer o evangelho para criaturas que não tinham noção alguma. Entre os apóstolos tinha problema, mas vamos falar da história da Maria, que você encontra no livro Maria de Scholenhach. Scholenhach é um judeu que escreve sobre Maria. Então, é uma história interessante, uma das passagens que Scholenhach escreve, com algumas adaptações, evidentemente. Ele diz que, e isso é uma realidade histórica, toda criatura que tinha a enfermidade da hanseníase, ou mal de Hansen, conhecido vulgarmente como lepra, esses indivíduos eram colocados nos chamados vales dos imundos e eram deixados lá à miséria para morrerem. Quando eles saíam de lá para tentar alguma coisa, né, em relação a um alimento básico, eles saíam, mas eles eram obrigados a badalar um sino. E quando eles badalavam um sino, nos vilarejos ou nos locais das cidades, todo mundo corria para dentro das casas, fechavam portas e janelas, para se evitar o contato, porque as pessoas não tinham noção. Porque existe um tipo só de hanseníase que é contagiosa, mas é muito rara. A grande maioria não oferece o menor risco. Muito bem, mas certa feita, um desses entrou num vilarejo badalando o sino e portas e janelas se fecharam imediatamente, mas para a surpresa dele, uma porta se abriu. Uma porta se abriu e sai uma senhora e o convida a que entre em sua casa. Ele diz, entre aqui. Aqui nós temos um pouco de pão, temos água fresca e você poderá se alimentar e depois que você se alimentar, nós poderemos substituir as suas bandagens, que eram, né, na condição que ele se encontrava, trapos imundos que cobriam as suas feridas. E ele se impressiona, e claro, né, muito impressionado, ela insiste novamente em atendê-lo, até que ele, muito sem jeito, vai entrando e depois de saciar um pouco a sua fome, a sua sede, ele se dirige a ela e diz, senhora, eu só conheci uma pessoa até hoje que tem um coração tão generoso e tão bondoso quanto o seu. Eu disse, não diga quem você conheceu, meu filho. Ele disse, eu conheci Jesus. E ela disse, eu sou Maria, a sua mãe. Eu disse, bem que a senhora poderia, só a senhora tendo um relacionamento dessa natureza, para ter o coração que a senhora tem. E ela, virando-se para ele, disse, mas meu filho, Jesus não te curou? Ele disse assim, bem que ele tentou, senhora, bem que ele tentou. Mas, quando eu o conheci, ele estava sob uma elevação e ele falava sobre as bem-aventuranças. E ele dizia que bem-aventurados eram os aflitos, porque seriam consolados. E ele foi dizendo a respeito da condição das criaturas que seriam atendidas. E eu, que fora um homem muito rico, muito poderoso, quando a doença me assaltou,
eu fui colocado na rua, expulso das minhas propriedades, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus parentes e pelos meus amigos. Eu fui colocado à miséria extrema. E eu saí e jurei que eu me vingaria de cada um deles. Demorasse o tempo que fosse, eu me vingaria de todos eles. E eu fui ouvindo Jesus, e quando ele terminou os seus ensinos, os seus ensinamentos, ele desceu daquela elevação e veio exatamente na minha direção. E parou na minha frente, e olhando nos meus olhos, me perguntou: o que você quer que eu faça por você? E eu lhe disse com sinceridade: nada, Senhor. Eu não preciso que o Senhor me faça nada, porque na realidade o Senhor não precisa me curar o corpo, porque o Senhor acaba de curar o meu coração. Então, diante da prece, quando nós nos dirigimos a Jesus, pense no seu pedido. Se você quer que Ele cure o seu corpo ou cure o seu coração. Muita paz.